A Operação Taturana foi deflagrada no dia 6 de dezembro de 2007. A PF cumpriu 40 mandados judiciais. Foram apreendidos veículos de luxo, eletrodomésticos e até um carro de som. No primeiro dia da operação, 27 presos passaram pelo IML. Todos foram acusados de participar de um esquema que desviou cerca de 300 milhões de reais da Assembleia. Uma gravação telefônica demonstrou como os envolvidos no golpe se sentiam donos dos recursos públicos. Oi, meu líder. Olha, eu vou dizer um negócio a você. Eu sou tudo da vida, agora não sou besta. Se eu quero meu dinheiro, de igual Albuquerque. Se eu quero meu dinheiro, se não estoura essa Assembleia, que eu não tenho medo nem de nenhum filho da p***. Eu quero meu dinheiro. Eu quero meu dinheiro certo. Isso é dinheiro de roubo, de corrupção. Eu quero meu dinheiro, Roberto. Em janeiro, com base nas investigações, o Ministério Público solicitou o afastamento dos deputados indiciados e a indisponibilidade dos bens imóveis dos parlamentares. O juiz Gustavo Souza Lima afastou os deputados da mesa diretora, mas o afastamento dos parlamentares dos cargos e a indisponibilidade dos bens só aconteceu no final de maio por decisão da Câmara do Tribunal de Justiça, presidida pelo desembargador Antônio Sapucaia. Eu tenho tratado com o máximo de respeito aos deputados, mas vejo o seguinte, mas acima dos deputados eu respeito mais a lei, respeito mais a minha profissão, a minha missão de julgador. O inquérito da Operação Taturana, que foi presidido pelo delegado Janderli Gomes, foi concluído no final de setembro. O relatório final ultrapassou 1.200 páginas, com um total de 110 indiciados, entre eles 15 deputados, 11 ex-deputados e 2 prefeitos. O inquérito foi enviado para o Superior Tribunal de Justiça, já que entre os indiciados está o recém-possado conselheiro do Tribunal de Contas de Alagoas, Cícero Amélio. Com o envio do inquérito para o STJ, encerrou-se a primeira etapa da Operação Taturana, mas ainda há um longo processo judicial que deve ser acompanhado inclusive pela sociedade. E a história recente do Brasil demonstra que já foi o tempo em que as autoridades podiam se considerar acima da lei. Um exemplo clássico, o juiz federal João Carlos da Rocha Mato, que inclusive esteve preso aqui. Isso é um exemplo de que ninguém está acima da lei. Nós estamos aí com o ministro do STJ sendo julgado pelo STF, o doutor Medina. Mostra também que ninguém, mesmo em instância superior, não está acima da lei. Deputados, da mesma maneira, mais cedo ou mais tarde a punição chega. O processo no STJ deve ser desmembrado para agilizar a tramitação. Nós temos aí duas partes, né? A primeira em relação aos crimes de competência federal, aí o STJ deverá decidir pelo seccionamento do processo, ficando somente o conselheiro do Tribunal de Contas para ser processado perante o STJ e os demais devem retornar para julgamento pelo Tribunal Regional Federal. A sociedade alagoana teve uma participação ativa durante a primeira fase da Operação Taturana. Grandes manifestações foram realizadas, mas o movimento acabou sendo atingido pelo indiciamento do deputado Paulão. O parlamentar, que construiu a imagem política defendendo as bandeiras da ética e da honestidade, também foi acusado de fazer um empréstimo fraudulento. O movimento, de certa forma, continua um pouco dividido, mas estamos nos reagrupando. Vamos permanecer com atividades proativas, ou seja, convocando a sociedade, convocando ao povo de Maceió, que é urgente, é necessário que nós façamos a pressão política. Apesar de indiciado, Paulão e outros deputados não foram afastados por enquanto. O Ministério Público está analisando o relatório para ajuizar novas ações. O juiz Gustavo Lima ainda tem algumas ações referentes ao processo para julgar e diz que vai agir com isenção caso sejam incluídos mais réus nesse processo. Quando isso acontecer, o Judiciário fará uma avaliação também isenta e imparcial e tomará as medidas que a situação requer. Apesar de ainda ter muito trabalho pela frente, os representantes da Polícia Federal, da sociedade, do Ministério Público e do Judiciário alagoano consideram que nesse aniversário da Operação Taturana já existem algumas conquistas a comemorar. Nós acreditamos que com essa ação da Polícia Federal, muitos outros atos foram inibidos, atos que iriam expoliar, iriam tirar dinheiro público do seu destino original.
Daqui por diante, acho que os gestores, todos aqueles que têm o dever de zelar pela coisa pública, terão que refletir sobre essa nova mudança de comportamento para que não haja situações tão tristes, não é? Tão deprimentes como foi aquela que foi revelada, apesar de que todo mundo já sabia, já tinha noção do que ocorria, mas houve uma revelação mais expressiva sobre como o dinheiro público estava sendo mal aplicado dentro do Poder Legislativo. É uma visão nova a respeito do combate à corrupção, principalmente a corrupção do chamado colarinho branco. O que tem mais de relevante aí é uma posição do próprio Estado em combater as suas mazelas, e a pior mazela que existe no Estado é a corrupção.